Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa de estudo bíblico, o nosso Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração, vamos tomar a oração do Pai Nosso da Paz. A oração do Pai Nosso da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, dai-nos a paz, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Fazei que vivamos todos como irmãos, porque só assim é que o vosso nome é santificado. Venha a nós o vosso reino, o reino da verdade, justiça e paz. Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é que todos os vossos filhos vivam em paz. Assim na terra como no céu. A paz que reina no céu, reine também neste nosso mundo. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E que a comida e os bens materiais não sejam motivo de divisão entre nós. Perdoai-nos as nossas ofensas. Tende piedade de nós, porque a guerra é uma ofensa a vós que sois o Pai de todos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ensinai-nos a não pagar o mal com o mal. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação de fomentar e fazer guerras. Mas livrai-nos do mal. Assim seja, Senhor, livrai-nos do mal da guerra e dai-nos a vossa paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, vamos tratar hoje o tema da oração dos jovens. Assim formulei o tema. O que os jovens e adolescentes devem pedir a Deus? Assim é o tema. O que os jovens e adolescentes devem pedir a Deus. Estamos no ano da oração, então é preciso intensificar a oração. O jovem também é chamado a intensificar a oração, a melhorar a sua vida de oração. Mas qual é o conteúdo da oração dos jovens e adolescentes? O que é que eles devem pedir a Deus? Então este é o tema. O que os jovens e adolescentes devem pedir a Deus? Agora, a vida de oração do jovem, a vida de oração do adolescente, deve ser uma vida organizada. Não pode ser uma vida de oração sempre improvisada. Deve ser organizada. O jovem e o adolescente não deve deixar-se levar pela tentação de rezar só porque os outros estão a rezar. O jovem deve sentir fome de Deus, fome de dirigir-se a Deus, o jovem e o adolescente. E ele é chamado a rezar com conteúdo. A oração do jovem, a oração do adolescente, deve ser uma oração que tenha conteúdo.
A Bíblia, neste campo, oferece conselhos práticos sobre o que é que o jovem e o adolescente deve pedir na oração. Quando ele reza, o que é que o jovem e o adolescente deve pedir? Então, vamos apresentar apenas alguns desses conselhos bíblicos, visando ajudar o jovem e o adolescente, talvez até o adulto, a melhorar a qualidade da oração, a qualidade da sua oração. Deus gosta da oração do jovem, Deus ama a oração do adolescente, mas o adolescente, o jovem, é desafiado a pedir coisas essenciais, aquelas coisas que o fazem feliz, que o fazem próspero e realizado na vida. Então, o jovem é desafiado a pedir o que a Bíblia recomenda, então, vencendo, como dizia, a tentação de rezar sem conteúdo. A sensação, aquela tentação de rezar porque todos rezam, ou porque todos estão a recitar, ou porque todos estão a cantar, então eu também canto. Então, o jovem deve ter uma vida de oração disciplinada e com conteúdo. Então, qual é, digamos, o conteúdo da oração do jovem e do adolescente segundo a Bíblia? Eu vou expor praticamente 14 pontos. É verdade que no esgoto, com os 14 pontos, não pretendo esgotar o tema, mas, a meu ver, são os pontos que, de fato, a Bíblia sublinha, a Bíblia recalca esses pontos para que o jovem os tenha presentes na sua oração. Primeiro ponto, vamos diretamente, digamos, aos pontos que visam responder a esta pergunta: o que é que o jovem e o adolescente deve pedir a Deus? Ou qual é o conteúdo, qual deve ser o conteúdo da oração do jovem e do adolescente? Ou o que é que o adolescente e o jovem, digamos, deveria ter em mente ao fazer oração, ao dirigir-se a Deus? Primeiro ponto, o jovem e adolescente deve pedir a graça de ter amigos piedosos. Pedir amigos piedosos. Provérbios 18:24 diz o seguinte: o homem cercado de muitos amigos tem neles a sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Então aqui o livro dos Provérbios 18:24, através, digamos, desta afirmação, recomenda que o jovem peça a graça, o dom de ter amigos piedosos. O autor deste livro dos Provérbios constata na antiguidade, constatou já naqueles tempos, que a quantidade de amigos e amigas nem sempre faz bem. O ter muitos amigos, o ter muitas amigas, nem sempre faz bem, nem sempre é sinal de sucesso. A pessoa pode ter muitos amigos e muitas amigas, mas ter o coração vazio, o coração insatisfeito. Bastariam poucos amigos, mas bons. A Bíblia, em vez de usar o termo bom, diz piedoso, amigo piedoso. Bastariam poucos, mas piedosos, para que o jovem e o adolescente se sentisse, digamos, satisfeito e edificado na vida. E, digamos, isso o ajudaria a caminhar. E é importante, então, que o jovem pare e reflita sobre as suas amizades. Avalie
tenha coragem de desligar-se daquelas amizades que não lhe fazem bem. Aquelas amizades que o desviam, o levam ao pecado, aquelas amizades que arruinam a sua vida, arruinam as suas relações familiares. Então é importante ter esta coragem para que depois a oração possa ser uma oração de conteúdo. O jovem então deve rezar para que Deus lhe conceda amizades que o encorajem ou a encorajem na vivência do Evangelho, o ajudem a amadurecer na fé. E é mesmo esse conteúdo da oração, esse poder passar o tempo com as pessoas que são gentis, humildes, graciosas, sábias, piedosas, como diz o livro dos Provérbios 18, 24. Então, a graça de ter amigos piedosos, porque há muita juventude, há muitos adolescentes que se perdem por causa, digamos, do tipo de amigos que eles ou que elas têm. Então é uma graça, não é mera sorte, é preciso pedir a Deus com a mente, com as palavras, com o desejo: Senhor, concede-me amigos piedosos. Senhor, concede-me amigas piedosas. Segundo ponto, o que é que o jovem e o adolescente deve pedir a Deus na oração? Segundo ponto, pedir amor à palavra de Deus. Pedir amor à palavra de Deus. Diz em Salmo 118, Salmo 118, versículos 9 a 10, diz o seguinte: como um jovem manterá pura a sua vida? Sendo fiel às vossas palavras, Senhor. Como um jovem, diz o texto, como um jovem ou uma jovem manterá pura a sua vida? E responde no versículo 10, sendo fiel às vossas palavras. Agora, que se formos olhar para o texto em hebraico, o texto em hebraico diz: como pode o jovem limpar o seu caminho? Como pode o jovem limpar o seu caminho? Porque tem verbo aí, o verbo zaká, quer dizer limpar, e o termo orá, que quer dizer caminho. Então a preocupação do salmista é: como pode um jovem limpar o seu caminho? Então a resposta é: sendo fiel às palavras do Senhor, amando as palavras do Senhor, amando os conselhos de Deus na Bíblia. Agora, queridos jovens, queridas jovens, o vosso caminho, o caminho do jovem é a vossa vida. O que vós fazeis todos os dias é esse, o orá, como diz aí o texto hebraico, o orá, quer dizer o caminho. O salmista pretende responder ao problema dos jovens que vivem na impureza, na imoralidade, que têm um caminho sujo, um orá sujo. Então diz o autor bíblico: a fidelidade à palavra de Deus, o amor à palavra de Deus é a chave para se manter
puro, para manter o teu caminho limpo. O teu caminho é a tua vida, a vida do jovem. Esse é o caminho da vida. Então, como podes manter limpo o teu caminho para que não caminhes cheio de sujidade, cheio de lixo? Então, amor à palavra de Deus. Neste mundo, queridos jovens, onde reina a imoralidade, neste mundo, queridos adolescentes, queridas adolescentes, onde reina a imoralidade, músicas, vídeos, modos de vestir sensual, neste mundo onde o jovem corre o risco de viver desorientado, vítima da moda, ele, o jovem cristão, há de apegar-se aos conselhos divinos contidos na palavra de Deus. O jovem, o adolescente, deve aprender a submeter cada pergunta, cada decisão e cada desejo à autoridade da palavra de Deus e seguir corajosamente os conselhos da palavra de Deus. Tomar a decisão de seguir o que a Bíblia diz. Então é preciso entrar nas Escrituras Sagradas diariamente. No meio deste mundo desorientado e perdido, é urgente amar os conselhos da palavra de Deus, encontrar refúgio nos conselhos de Deus. Então, isso, insisto, não é automático. Isso não é automático. Porque há muita impureza que parece doce, há muita imoralidade que se apresenta como mel doce para o jovem e para o adolescente. Então, para poder, de fato, a pessoa permanecer com, digamos, a sua vida limpa, com o seu caminho, como diz o texto bíblico em hebraico, o seu caminho limpo, é preciso pedir amor à palavra de Deus. Pedir a Deus a capacidade de amar os seus conselhos. Terceiro ponto, o que é que o jovem e o adolescente deveria pedir? O jovem e o adolescente deve pedir o poder sobressair nos valores cristãos. Poder sobressair. Agora, sobre este ponto, Mateus 5, 14 e 16 ilumina-nos. Em Mateus 15, 14 a 16, diz assim o seguinte, diz assim o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui está aqui a graça, aqui está a exortação a sobressair. Então o que é que o jovem vai pedir? Poder sobressair. Luz, digamos, luz de presença, luz também, um lume que se acendia na zona rural. Para quem conhece a zona rural, era considerada uma luz de presença, ainda quando não havia a luz elétrica. O lume, se acendia o lume para que os animais se dessem conta da existência de pessoas naquele lugar, e para que também as pessoas pudessem encontrar abrigo e refúgio naquela casa onde houvesse lume. Essa luz era, digamos, sinal de presença. O desafio aqui, querido jovem, querida jovem, é o de brilhar
não viver apagado. Não viver apagado, sobressair. O jovem deve pedir a Deus a graça de sobressair, porque há muito jovem apagado. Há muito jovem morto que não aparece em nada. Se aparece, aparece só na maldade, nas coisas más, nas coisas feias. Aí sobressaem. Mas aqui é sobressair nos valores cristãos. Então é preciso pedir a graça de sobressair. Mesmo que alguns não gostem de ti, mesmo que alguém sinta inveja, te corte as pernas, continua a brilhar com as tuas decisões, continua a sobressair na escola, sobressair na igreja, sobressair na catequese, sobressair nos valores, sobressair na empresa, sobressair, a graça de sobressair no bem, nas coisas boas. É preciso abraçar a identidade cristã, sobressair na identidade cristã, ser firme nela, custe o que custar. Não deixar-se levar pelos ventos da cultura, mas arriscar as reputações para seguir a Cristo publicamente. Então é preciso orar, é preciso pedir a Deus para que de fato o jovem se alegre, digamos, em sobressair. O jovem procure sobressair, ter essa graça para que Deus te conceda a graça de sobressair, a graça digamos, de ser mais do que aquilo que és. Sobressair é isso, é como vir à superfície, ser mais do que aquilo que tu és agora. Então isso é preciso pedir a Deus a graça de sobressair nas coisas boas. Quarto ponto, o que o jovem deve pedir a Deus? A necessidade, uma das necessidades essenciais do jovem que ele deve pedir a Deus. O quarto ponto, poder abraçar a via da salvação. Poder abraçar a via da salvação em Cristo. Romanos 9, 30 até 10, 1. Romanos 9, 30 até 10, 1. Vou ler o texto. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, mas sim das obras. E tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair, quem nele crer não será confundido. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles é a salvação. Paulo usa a palavra soteria, salvação. Grego, soteria. O poder abraçar a via da salvação. O jovem precisa pedir essa graça. O clamor mais profundo do coração do jovem, do coração do adolescente, deve ser que Deus o salve. Deus o salve. Deus o ajude a abraçar a via da salvação. Deus o ajude a abandonar a via da perdição. Então, orar por uma transformação autêntica e total do coração. Há muita juventude que se perde, muita juventude que perante as duas vias, a via da salvação e a via da perdição, há muita juventude que toma a via da perdição, que é a via
à esquerda, deixa o caminho à direita, que é aquele que leva à salvação, aquele que leva à felicidade, à prosperidade. Muitos tomam digamos, o caminho à esquerda, que é o caminho da perdição, porque é onde de fato há o prazer, a doçura, há tudo de bonito. Então o outro caminho à direita, então, é o caminho da salvação. Muitos não o tomam. Então é preciso pedir a graça de abraçar o caminho da salvação. Quinto ponto: saber discernir. Pedir a Deus sabedoria para discernir. Sabedoria para discernir. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, diz São Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Discernir, o termo grego que Paulo usa é muito profundo, dokimazein, quer dizer discernir, avaliar, examinar, ponderar a realidade. Jovens que não discernem, jovens que seguem as massas, adolescentes que fazem o que todo mundo faz, não alcançam a felicidade. Não alcançam a felicidade. Vivem na superficialidade. Vivem insatisfeitos. Então é importante pedir a Deus: Senhor, concede-me sabedoria para discernir, para fazer o dokimazein, avaliar as coisas, examinar as amizades, ponderar as decisões, ver onde que eu estou, com quem caminho, quem é meu amigo, por onde passo, que planos tenho, o que faço eu, poder discernir, avaliar, examinar, questionar tudo isso. Então preciso sabedoria. Então pedir a Deus sabedoria para discernir. Sexto ponto: pedir a Deus saber fugir das paixões da mocidade. Saber fugir das paixões da mocidade, da juventude. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge das paixões da mocidade, diz Paulo a Timóteo. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. As paixões da mocidade são as relações imorais e, sobretudo, também o apego ao dinheiro. As paixões da mocidade. Pedir a Deus poder fugir. Não é fácil fugir das paixões da mocidade, que resumem-se nestes dois pontos: relações imorais e apego ao dinheiro, com tudo que as duas coisas implicam aqui. Então, não é fácil. O jovem e o adolescente sabem de que falo. Muitos jovens estão a lutar para poder sair de relações imorais. Muitos adolescentes estão a lutar para poder sair do apego ao dinheiro. Quantas adolescentes vendem o seu corpo por causa do dinheiro, porque os pais são pobres, os pais, as mães não podem dar-lhes dinheiro, então vendem o seu corpo, envolvem-se em relações imorais. Não é fácil sair. Só Deus pode te ajudar com a tua vontade, mas ajudado também por Deus. Então pedir a graça de fugir das paixões da mocidade. Os jovens cedem facilmente à cultura, à pressão esmagadora dos colegas e das colegas, mas deveriam permanecer firmes contra estas tentações. A tentação sexual, como dizia, a tentação social, a tentação digital é uma paixão da mocidade também hoje. Tentação digital, o estar sempre nas redes sociais, explorar tudo nas redes sociais. Não é fácil sair disso.
pornografia. Não é fácil sair disso. Tudo isso são paixões da mocidade. Então é preciso pedir para que o Espírito Santo convença o jovem, ele possa ter a força para sair das paixões da mocidade. 7º ponto, antes da pausa, poder imitar as pessoas sábias. Pedir a Deus o poder de imitar as pessoas sábias. 1 Coríntios 11:1. Tornai-vos, diz Paulo, tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Diz o texto aí, se queremos ver o texto grego, mimetai-mo gineste, tornai-vos os meus imitadores. Então, meus imitadores, tornai-vos, diz o texto grego. Meus imitadores, tornai-vos. Então, cuidado aqui, este ponto de rezar para que você seja capaz de imitar as pessoas sábias e não capaz de imitar as pessoas bobas, as pessoas impuras. Então, aqui há uma tentação forte também para o jovem e adolescente de imitar pessoas sem valores. Heróis, gente famosa na televisão, estes influencers, os influenciadores da televisão, muitos deles não têm valores, não são sábios, são famosos pela música, são famosos pelo que falam, pelo que fazem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então o jovem tende a imitar essas pessoas, mas nem todas elas são sábias. Então é preciso pedir a Deus a graça de imitar as pessoas sábias neste mundo. E eu gostaria de fato aqui de fazer referência aos pais. Muitos pais são sábios. Há outros que de fato também são pais meio desorientados, que não sabem para onde vão nem o que fazem neste mundo, mas a maioria do jovem, do papá, da mamá, é sábio, tem sabedoria. A capacidade de imitar a sabedoria da tua mãe, a capacidade de imitar a sabedoria do teu pai. É muito importante isso. Então, orar para que Deus coloque conselheiros sábios e graciosos na tua vida, para que te apontem no caminho certo. Orar para que tu, adolescente, tenhas a humildade de ouvir os mais velhos, para que Deus te proteja de decisões ruins, para que não possas continuar a imitar influenciadores que não são sábios, não têm bons conselhos, são famosos, mas não te levam à verdadeira felicidade. Então, tomemos um momento para, digamos, uma pausa, uma pausa musical, e voltamos dentro de poucos instantes. Vem me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo.
tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Talvez você esteja vivendo um momento de desespero. Uma grande tempestade abateu a sua vida. Fique calmo, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor está no seu barco e Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. No tempo certo, na hora certa, tudo vai se acalmar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé, aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Espere. E a tempestade vai acalmar.
Bem-vindos à segunda parte do tema de hoje, que é basicamente dirigido aos jovens e adolescentes neste ano da oração, para um bocado tentar melhorar, ajudar o jovem a rezar. O que vai rezar para que o jovem não só repita orações, Ave Maria, Pai Nosso, glória ao Pai, creia em Deus Pai, e pronto, e pensar que já está a rezar. Então esses conselhos visam um pouco dar qualidade à oração do jovem. O que o jovem deve pedir na oração? Então é bom ter presentes estes conselhos, para depois, em cada momento da oração, tomar um conselho, tomar dois, tomar três, e ir repetindo-os, pedindo a Deus para que te conceda esta graça. Ponto número 8. Pedir a graça de não abandonar a igreja. Pedir a graça de não abandonar a igreja. Diz a carta aos Hebreus 10:25: não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Então, a igreja, querido jovem, é um lugar, deveria ser uma boa comunidade cristã, uma boa paróquia, deveria ser um lugar seguro para tu cresceres bem, para tu adquirires valores. Então, não abandones a igreja. Mas já que há muitos jovens que o fazem, abandonam a igreja, a tendência é que também o jovem e o adolescente também vai pouco a pouco abandonando a igreja. Então é preciso pedir a Deus a graça de permanecer na igreja, crescer na igreja, crescer na comunidade. Mas esta comunidade é desafiada a ser um lugar também, digamos, bom, um lugar saudável para o jovem, porque também não podemos permitir que as nossas comunidades cristãs, em vez de serem espaços para o jovem crescer bem, são um lugar onde também começam a surgir grávidas no grupo juvenil ou no grupo coral, e aí também há muita imoralidade, as pessoas cometem atos imorais também entre eles. Então, não, o jovem permanece na igreja enquanto a igreja for mantida como um lugar seguro, cheio de valores, onde de fato o jovem cresce bem. Então é importante então pedir a Deus, tu jovem, tu adolescente, a graça de estar na igreja, a graça de permanecer no povo de Deus, nos grupos de igreja que te ajudam a crescer nos valores cristãos e nos valores humanos. Então é importante isso, orar para que Deus te conceda um amor forte pela comunidade cristã, que te goste, estar na comunidade cristã, como acólito, como do acolhimento, como catequista, como membro do grupo juvenil. Então, priorizar a igreja, as coisas de Deus, trabalhar para o povo de Deus, fazer as coisas de Deus. Então, o jovem e o adolescente vai crescendo bem e vai crescendo abençoado por Deus. Conselho número 9 sobre a oração do jovem. Qual é o conteúdo? A capacidade, pedir a Deus a capacidade de ser modelo até para os mais velhos. Esta capacidade de ousar ser modelo, ser exemplo até dos mais velhos. 1 Timóteo 4,12. Ninguém te despreze por seres jovem, diz Paulo a Timóteo. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então aí orar para que Deus use esta geração de jovens para fazer coisas muito maiores, que até ultrapassam as coisas dos adultos. Orar para que os jovens tenham conquistas em todos os âmbitos, conquistem coisas, superem os mais adultos, que ninguém te despreze porque é jovem, diz aí. Então rezar para que o jovem acredite nele mesmo, acredite nele, confie nas suas capacidades, que pode fazer coisas até maiores que o que os adultos fazem. Então é preciso rezar para isso, porque muito jovem sempre é acanhado, pensa que não é capaz de nada, é muito dependente em tudo, enquanto que
não, é preciso rezar, pedir a oração mesmo de que o jovem possa superar, possa fazer grandes coisas, diria até maiores que as que os adultos fazem, que possa ser ele muito corajoso, enfrentar os desafios e depois mesmo corajoso para corrigir os mais velhos, corrigir os erros dos mais velhos, daquilo que eles fazem na sociedade, no país, na igreja, saber ir contra isso, contra tudo isso, corrigir, fazer melhor. Então, ser modelo. É preciso pedir a Deus isso, é preciso pedir, pede isso na oração. Ponto número 10, pedir a graça de amar a família, amar a família. Diz 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus, sobretudo dos que vivem com ele, este renegou a fé e é pior que um infiel. O jovem deve pedir a graça de amar a família, sobretudo amar as crianças e os idosos na família. É preciso pedir a graça, não será automático. Sobretudo para aqueles que não gostam das crianças, aqueles adolescentes e jovens que não gostam dos seus irmãozinhos mais novos. Pedir a graça de amar os irmãozinhos, as irmãzinhas. Pedir a graça de amar os mais velhos, aqueles jovens que se sentem sem tempo, não amam o idoso, desprezam. Pedir a Deus, Deus concede-me a graça de amar os mais velhos. Ponto número 11, a graça de evitar discussões inúteis. 2 Timóteo 2,14, o jovem deve pedir a graça de evitar discussões inúteis. Diz Paulo, lembra-te de tudo isto, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras que de nada servem, a não ser para perder os que as ouvem. Então, o jovem tende a discutir por coisas inúteis, romper amizades por coisas inúteis. Então é preciso pedir a Deus: eu, Senhor, gostaria de evitar discussões inúteis. Ajuda-me, dá-me força, dá-me poder de não estar sempre a discutir, ser uma menina pacífica, uma menina que conversa bem e não que está sempre a discutir. Ponto número 12. Pedir a graça de não te envergonhares de ser cristão. A graça de não se envergonhar de ser cristão. 2 Timóteo 1:6, 8a. 2 Timóteo 1, versículo 6 a 8a. Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos, pois não foi um espírito de timidez que Deus nos deu, foi um espírito de coragem, de amor e de autodomínio. Por isso, não te envergonhes do testemunho que deves dar de nosso Senhor. Então, numa sociedade que muita juventude se envergonha de ser cristão, esconde-se. São cristãos na igreja, têm camisete da igreja, têm camisete do grupo coral, mas depois quando saem para fora, para as festas, já escondem-se, já não querem, já nem fazem sinal da cruz para rezar lá fora no restaurante, têm vergonha de ser cristão. O jovem deve pedir a Deus: Senhor, eu não me quero envergonhar de ti. Eu não me quero envergonhar de ti. Quero que todo mundo saiba que eu sou o teu seguidor, sou o teu jovem, sou o teu adolescente. Então é preciso fazer essa oração aí. Depois, ponto número 13, pedir a graça de comportar-se bem na igreja. É uma graça poder comportar-se bem na igreja. 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. É preciso que saibas como comportar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então aqui não é fácil. A juventude, a graça de se comportar bem dentro da igreja.
evitando vestuário que, digamos, muito sugestivo, atitudes e pensamentos e comportamentos não tão, digamos, puros na igreja. Então, não é fácil que o jovem aprenda a comportar-se puramente ou santamente na igreja. Então, é preciso pedir a Deus: Senhor, eu sou jovem, eu quero vencer a tentação também de estar só a reparar no vestuário das meninas ou dos rapazes. Eu passo tempo a reparar como os outros se vestem. Eu tenho esta tentação nas minhas atitudes e pensamentos e comportamentos na igreja. Senhor, ajuda-me, purifica a minha imaginação para que eu saiba como comportar-me santamente na igreja. E o último ponto é um bocado como aquele ligado a discussões inúteis, mas tem algo de especial. O ponto número 14, pedir a Deus a capacidade de controlar a língua. A capacidade de controlar a língua. Não repreendas, diz Paulo a Timóteo 5:1-2. Primeira carta de Paulo a Timóteo 5:1-2. Não repreendas duramente um velho. Ao contrário, exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, em toda a pureza. Capacidade de controlar a língua. O jovem deve pedir a Deus a graça da purificação da sua língua, para que não possa repreender duramente os velhos, mas aprenda a exortá-los como se fossem seus pais. Então, a língua do jovem deve ser purificada, porque há muita coisa suja que sai da língua, da boca, das palavras, o que o jovem diz. Então, a capacidade de controlar, de dominar a língua, para que o jovem possa falar coisas que edifiquem os mais velhos ou coisas que edifiquem os mais jovens, os seus irmãozinhos ou irmãzinhas. Então nós temos alguns jovens que vão à igreja, estão em grupos juvenis, em grupos de igreja, mas depois o que sai da boca deles não parece que fossem jovens cristãos. Então a capacidade de controlar a língua, aquilo que você diz, mesmo nas brincadeiras, evitar, digamos, palavras sujas, palavras que vão magoando quem ouve. Então, aprender pouco a pouco a disciplinar a tua língua, porque se agora que és jovem começas a usar mal a língua, quando fores adulto, maior, casado, serás pior. Então, se tu começas agora que és jovem e adolescente a disciplinar a língua, poderás também, quando já tiveres um lar, casado, poder usar bem a língua para o teu marido ou a tua esposa ou os teus filhos. Podemos ficar por aqui, queridos irmãos. Digamos, o programa de hoje foi mais dirigido para jovens e adolescentes, mas penso que os pais também, adultos, poderão, sem dúvida, colher alguma coisa destes conselhos e talvez aplicá-los nas suas relações com os seus filhos, sobretudo aqueles que têm filhos jovens e adolescentes. Então, que o Senhor abençoe, o Senhor guarde e ilumine os nossos adolescentes, todos os jovens que se sintam abençoados, todos os adolescentes recebam a bênção de Deus, que os proteja, os ilumine, os guarde e os leve à felicidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, grato pela atenção dispensada. Até a próxima. A
Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.